Temos os locais onde se celebra a chamada missa de sempre. E outros respondendo que ela não poderia ser chamada de missa de sempre por ser um rito criado no século XVI. Nego nem é burro, nego não tem noção histórica nenhuma, você tá entendendo? Missa de sempre criada no século XVI. Não é de sempre, portanto. Por que é um erro dizer que a missa de Pio V do século XVI não é a missa de sempre? Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Então, como vocês viram, o Ítalo disse que seria burrice atribuir a missa do século XVI, do Pio V, como missa de sempre. No entanto, existe uma questão equivocada da parte dele aí. Por quê? Você vai ver agora com o Lucas Lanchester. Ele vai trazer essa aula. Eu trouxe só um recorte da aula. Você pode assistir a aula toda na descrição do vídeo. A aula é muito grande, mas eu trouxe um resumo sobre essa questão da missa de sempre. Bom, de tudo isso, vocês podem concluir, não é difícil concluir, que a missa tridentina não é uma missa do século XVI. Não foi uma missa criada por um papa, ou por um concílio, ou por uma comissão de especialistas, não. É uma missa construída pelos séculos. O que o Papa Pio V fez em 1570 foi dar normatividade a essa missa. Entendo aqui, o rito romano ele já estava difundido em toda a Itália já no século VI. Ele foi levado para a Inglaterra no século VII, para o Império Carolíngio, ou seja, o mundo franco-alemão no século VIII, para a Península Ibérica no século XI e para todo o restante do mundo cristão ao mesmo tempo ou depois. Naturalmente, à medida que ele ia se expandindo geograficamente, ele foi adquirindo vida própria em muitos desses lugares. E foi para garantir a uniformidade litúrgica que São Pio V promulgou o seu missal, né, excluindo dele alguns excessos que precisavam ser excluídos, não trocando ou criando orações, não mudando o rito. Logo, né, demonstra ser profundamente ignorante quem afirma que a missa tridentina é do século XVI. A sua estrutura atual é a mesma que é do tempo de São Gregório Magno, 1400 anos atrás. Agora, é correto afirmar que a missa tridentina é a missa de sempre ou a missa dos apóstolos? Vejam, alguns podem dizer que não, por quê? Nós vimos que muitos dos elementos da missa eles foram surgindo ao longo dos séculos. Então, como ela poderia ser a missa dos apóstolos ou a missa de sempre? Sim, mas esses elementos foram sendo incorporados de modo orgânico. O rito da missa latina cresceu como um organismo, de modo natural, sem mudanças bruscas, sem inovações, sem rupturas. Por isso não é possível apontar, não dá para dizer quem que é o autor da missa tridentina, não. Né? E também não é possível negar que a sua origem seja apostólica, que a sua origem é a tradição litúrgica romana, que remonta a São Pedro até chegar ao missal que nós chamamos de São Pio V. Né? Inclusive uma palavra, ou duas, são duas palavras simples, mas dotadas de um valor inestimável e que as pessoas não se atentam. Lá na missa tridentina, quando vai consagrar o pão, o padre diz, ele tomou o pão, etc. Mas quando ele consagra o vinho, o padre diz, ele tomou este preclaro cálice. Essas duas palavras, este preclaro, não pode significar outra coisa, senão que na liturgia romana, lá nas origens, o Papa usava o mesmo cálice que Cristo usou na última ceia. Este preclaro, este precioso cálice, que segundo a tradição foi levado para Roma por São Pedro. O que as próprias narrativas sobre o Santo Cálice são unânimes em dizer, né? Que ele foi levado para Roma e que ele foi depois enviado para a Espanha por São Lourenço, arquidiácono do Papa São Sisto II, para protegê-lo das perseguições em Roma no tempo do imperador Valeriano, e que ainda é conservado na Catedral de Valência, ou seja, na origem do cânon, o Papa rezava com o cálice em mãos. Né? O cálice que Cristo usou, de modo que dizer que a missa, que está lá no missal de São Pio V, não é a missa que São Pedro celebrava em Roma, significa o mesmo que dizer que o homem adulto é um ente diferente do bebê que um dia saiu do ventre de sua mãe e que este bebê é diferente do feto que um dia esteve dentro do ventre materno. Não, é o mesmo ente. Trata-se de variadas fases de desenvolvimento do mesmo corpo, do mesmo organismo, do mesmo ser.
né? O feto se tornou o bebê e o bebê tornou-se o homem, sem rupturas, sem mudanças bruscas, seguindo, né, um crescimento e um amadurecimento naturais. Do mesmo modo, a missa que São Pedro celebrou em Roma pela primeira vez foi amadurecendo, foi adquirindo novos contornos, crescendo e, naturalmente, sem rompimentos, tornou-se aquela missa que já estava pronta em seus elementos essenciais no século VI, que já estava consolidada no século XIII e que foi normatizada para todo o orbe católico no século XVI. Mas alguém poderia objetar ainda, não é, que não se pode chamar a missa tridentina de missa de sempre, porque existem os ritos orientais, que seriam tão tradicionais quanto ela. De acordo, né? Eles também são missas de sempre. Mas a missa tridentina, a missa de São Gregório Magno, a missa de São Pio V, é a missa romana, latina, ocidental de sempre. Ah, mas no Ocidente há outros ritos, há o rito ambrosiano, há o rito moçárabe, não sei qual. Sim, mas, como escreveu o Papa Inocêncio I aos bispos da Espanha no começo do século V, todas as igrejas do Ocidente devem a sua origem a Pedro e aos seus sucessores, de modo que o rito que foi ensinado à Igreja de Roma por Pedro deve ser o rito de todas as demais. E uma outra razão, uma última razão, pela qual a missa tridentina pode ser chamada de missa de sempre, é não pelo passado, mas pelo seu futuro. Como assim? Ora, escreveu o Papa São Pio V, na bula Quo Primo Tempore, em 14 de julho de 1570, que qualquer sacerdote poderia cantar ou rezar a missa com aquele missal, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Se esse vídeo foi elucidativo,